A gente fala sobre política agora e temos uma estreia no ITN desta quarta-feira. Quem está comigo a partir de hoje é Milena Souza, a nova colunista política da Rede Ita. Boa noite, Milena, seja muito bem-vinda. Boa noite, Felipe, boa noite aos nossos telespectadores. Uma felicidade imensa estar aqui nesse lugar que eu tanto respeito, viu? Milena, e para a gente começar, primeiramente falar que você é muito bem-vinda ao time da Rede Ita. Você já tinha contribuído outras vezes, o público já lhe conhece através de coberturas das últimas eleições, né? Dos debates, nós estávamos aqui comentando e agora de forma fixa aqui no nosso ITN. E para começar nosso primeiro papo, Milena, vamos falar sobre a articulação do Partido dos Trabalhadores em âmbito nacional, não é isso? Exatamente. Nacional e também municipal e estadual, Felipe. O Partido dos Trabalhadores está se organizando para essas eleições que são consideradas eleições diretas. Qual a diferença entre um processo de eleição direta e um processo de eleição indireta que é utilizado pelos demais partidos, grandes legendas do Brasil? Nesse caso, os filiados e filiadas participam do processo, têm direito a voto e a participação direta, e tudo isso acontece no próximo domingo, dia 6 de julho. Nós ouvimos rapidamente algumas considerações, inclusive sobre essas diferenças nesse processo de votação de eleição do PT, e quem fala é o atual presidente da legenda, Hermano Nepomuceno. Fala um pouquinho, um trechinho, sobre como vai ser esse processo. O PT tem uma peculiaridade garantida em estatuto que o diferencia dos demais partidos, que é a organização intrapartidária de tendências e agrupamentos, grupos de militantes e filiados que se agrupam em torno de um projeto para o trabalho partidário. Daí, uma mobilização grande da militância em busca dos votos das filiadas e dos filiados, tanto na disputa para presidente como na disputa para as chapas dos diretórios. Pois é, há toda uma perspectiva, uma expectativa também desse processo de votação, Felipe, porque a formação desses diretórios e também a condução desses diretórios no âmbito municipal, estadual e nacional vai dizer muito também do tom que o PT vai ter ou vai direcionar nas eleições de 2026, né? Tendo em vista que há uma influência maciça por parte de quem dirige o partido nesses âmbitos, né? Enfim, a gente tem muita coisa para assistir ainda e o PT, que é um partido que na Paraíba tem perdido um pouco o seu protagonismo, pode ser que com essas eleições tenha uma esperança de mudança. Olha aí, Milena, ainda falando sobre o PT, o presidente Lula sugeriu mais uma data no calendário oficial do Brasil? Pois é, dia 2 de julho, que já é uma data especial, é feriado na Bahia, inclusive ele está em viagem agora no estado da Bahia, resolvendo algumas questões e desenvolvendo algumas pautas. Ele sugeriu ao Congresso, e tudo indica que sim, teremos uma data, não mais um feriado nacional, mas uma data no calendário como um todo, tornando esse dia especial, porque, segundo Lula, esse dia sim seria o dia em que o Brasil se tornou independente de fato. Um ano depois, quase um ano depois da proclamação da independência, dia 7 de setembro de 1822, e aí se considera 2 de julho de 1823 essa data tão especial. Falta agora o Congresso, de fato, aprovar para que tenhamos mais uma data. Não será feriado, repito, inclusive o presidente Lula disse que o Brasil já tem feriado demais e que mais um poderia atrapalhar esse processo. Pois é, vamos acompanhar como é que vai ficar isso aí. E agora, voltando para Paraíba, Milena, o clima da base política na Rainha da Borborema passa por um desconforto? Já há algum tempo, né, Felipe? Eu vou aqui trazer, na verdade, em destaque algumas colocações de Tovar Correia Lima, deputado estadual do PSDB, que em entrevista essa semana disse que as relações entre os aliados do grupo da base governista em Campina Grande não estão tão boas, né? A gente diz que o clima está aquecido, mas aqui, ao que tudo indica, está mais gelado do que a gente imagina, porque, segundo Tovar Correia Lima, não é uma concepção só dele, é uma concepção também dos aliados do grupo político, de que Bruno Cunha Lima não está se relacionando bem com os seus pares dentro desse agrupamento político. Falta conversa, diz que alguns vereadores estão buscando o prefeito Bruno Cunha Lima se encontrar com o prefeito e ele anda negando esses encontros, né? Enfim, palavras do deputado estadual Tovar Correia Lima e claro que a gente segue acompanhando. A gente fala desse tom agora atual, já vislumbrando 2026, tendo em vista que o próprio Bruno Cunha Lima, para os apoiadores, não é um nome descartado na corrida eleitoral do ano que vem. Tendo em vista que também há outros nomes, como o próprio senador Efraim Filho, o próprio Pedro Cunha Lima, que mudou de partido recentemente, que também disse que não vai abrir mão desse jogo de 2026 de jeito nenhum. O Homero Rodrigues também, né, que apareceu nesses últimos dias. Apareceu nos últimos dias postando, inclusive, uma postagem muito icônica, subindo em cima de um boi na sua fazenda
e falou categoricamente que, mesmo em cima de um boi, ele seria mais rápido do que até mesmo um foguete. Para bom entendedor, meia boiada basta, né? Pois é. Pois é. Para quem E fica fez falando aí que referência a Efraim foguete não dá Filho. ré, né? Então, Exatamente, aí fez dentro do referência, grupo, claro, ao muita coisa. senador Efraim Filho, que já disse também que não vai declinar dessa possibilidade de concorrer no pleito do ano que vem. É Pois moído, é. viu? Muita coisa para a gente debater e muito pano para manga nos próximos dias. Mais uma vez, Milena, seja muito bem-vinda aqui a esse espaço de fala, mulheres também na política, né? Muito bom. Obrigada, Felipe. E a gente se encontra sempre por aqui. Até amanhã. Até.